Bom, pessoal, vou fazer uma explicação rápida sobre a comparação de fração. Todo mundo lembra o que é uma fração? Uma fração é uma divisão que foi feita em partes iguais, tanto de um número ou de um objeto. Então, nós vamos utilizar aqui hoje, para a nossa comparação, duas folhas chamex em branco. Eu tenho uma folha inteira e vou dobrá-la ao meio, ou seja, eu vou partir essa folha ao meio, né? Então, eu estou partindo a folha. Essa divisão vai me dar uma fração da folha, ou seja, eu estou dividindo em partes exatamente iguais. Então, nós temos aqui a primeira folha sendo dividida. A folha foi dividida em duas partes iguais. Então, eu tenho uma fração aqui que é um meio ou uma metade, né? Então, duas metades ao se juntarem vai formar a folha inteira novamente. Então, cada pedaço é um meio, ou seja, uma metade da folha. A segunda folha, eu também vou dividir. Vou dobrá-la ao meio, mas não dobrarei somente ao meio. Eu vou reparti-la em 4 partes. Então, eu tenho aqui uma folha e ela será dividida em 4 partes do mesmo tamanho. Eu vou ter pedaços chamados de quartos, porque quando eu divido um número ou um objeto em partes iguais, em 4 partes iguais, cada pedaço se chama um quarto, porque eu dividi em 4 partes. Quando eu divido ao meio, eu vou ter uma metade ou um meio, quando eu divido por 2, não é isso? Aqui eu tenho a minha folha, que está sendo dividida em 4 partes do mesmo tamanho. Observem bem essa divisão. O que eu fiz aqui agora? Dividi a primeira folha em 2 partes do mesmo tamanho e dividi a segunda folha em 4 partes do mesmo tamanho. Então, 2 partes, 4 partes. Agora, me responda, qual o pedaço maior? Esse pedaço da folha que foi dividido em 2 ou esse pedaço da folha que foi dividido por 4? Qual deles é o maior? Lógico, né? Tá muito evidente que o pedaço que foi dividido apenas em 2, a folha foi dividida apenas em 2 partes, é muito maior. Ou seja, eu digo que 1/2, que é essa fração aqui, é maior do que 1/4. Ih, professora, mas o 4 é maior que o 2? Em fração, gente, quanto maior for o denominador, menor vai ser o pedaço. Lembra de eu falando disso na sala? Se nós tivermos 2 pessoas para comer um bolo, eu vou dividir o bolo ao meio, cada pessoa vai comer a metade, nem vai dar conta de comer, porque metade de um bolo é muita coisa. Se eu tiver um bolo para dividir entre nós 25, 26 na sala de aula, vai sobrar um pedacinho assim para cada um. Por quê? Porque o divisor é muito maior. O divisor é o número que divide, que faz parte da fração, que se chama denominador. Quanto maior é o denominador, que é o número que fica embaixo do traço ou após o traço, quanto maior ele for, menor vai ser o pedaço. Aí, e se eu tiver a fração com o mesmo denominador? Aí eu vou avaliar o numerador. Por exemplo, nessa mão aqui, eu tenho 3 partes da folha que eu dividi em 4. Ou seja, eu tenho 3 quartos. E nessa mão aqui, eu tenho 1/4. Qual que é maior? Maior são esses aqui. Por quê? Porque o numerador é maior e o denominador da fração é o mesmo. Espero que vocês tenham entendido. Vão no material agora ver como é que está.